A graça e a paz, irmãos, estamos de volta mais uma quarta-feira aqui com o nosso podcast Missão 12. O papo de hoje é ricos ou prósperos? Qual é a diferença? Pois é, Alex, a primeira coisa que nós precisamos perceber é a diferença da definição do que é riqueza e do que é prosperidade, né? Riqueza nada mais é do que o acúmulo de bens, de dinheiro, e a prosperidade é um estado de plenitude, né? Você está bem com sua saúde, está bem com sua família, independente da quantia que você tem ou não depositada na sua conta ou no banco. Então, assim, ser rico é diferente de ser próspero. Nós vemos muitas pessoas que têm uma vida luxuosa, que vivem em mansões, porém não têm a paz e a prosperidade que muitos que são prósperos não têm também essa riqueza que essas pessoas também têm. Maravilha. Então, dentro desse assunto, ricos ou prósperos, né? Você colocou bem, não tem como a gente deixar de falar, sendo um programa cristão, sobre a teologia da prosperidade. Então, eu acho que talvez o correto seria usar teologia da riqueza, né? Pois é, porque quando eles aplicam a teologia da prosperidade, não é trazendo essa prosperidade, dessa plenitude de viver em Cristo, mas uma prosperidade que traz uma barganha com Deus. Humana, né? Porque ela vai trazer o tempo todo as necessidades humanas, como se Deus fosse o tempo todo saciar a nossa necessidade financeira. E nós percebemos que a Bíblia não tem nenhuma oração em que Deus ou que Jesus vê algum servo dele, algum discípulo dele pedindo para ficar rico. A gente vê Deus ele entrando com providência em algumas necessidades humanas, realizando milagres, Jesus realizando milagres da multiplicação de pães, de peixes, mas em nenhuma multiplicando os bens das pessoas. Mas pensando nisso, e talvez muitos que estejam assistindo aqui, é errado ser rico? Não, de forma alguma. A Bíblia não condena a riqueza, né? A Bíblia condena você deixar a riqueza de usar. Isso é tão poderoso e tão profundo que você percebe que Jesus, a palavra chama a riqueza de Senhor, né? A palavra diz, você não pode servir a Deus e a Mamon, a riqueza. Você perceba que em outras passagens, a palavra não coloca outro pecado como Senhor, assim, diretamente, mas coloca ali Mamon como um Deus, né? Não pode servir a dois deuses, coloca Mamon como um Deus. Então, é algo que corrompe o homem. Se você deixar, você não usa da riqueza, das conquistas materiais, mas você passa a ser usado por ela, né? E isso é um problema dentro da igreja, esse ensino de prosperidade, uma obrigação de Deus lhe fazer rico. Traz uma visão errônea para o ser humano do que é uma riqueza com Deus, com Cristo. E ela não tem a ver com bens materiais, ainda que a palavra também diz que nenhum justo há de mendigar o pão, e de fato Jesus não deixa que isso aconteça para aqueles que são fiéis. Ele não promete riquezas. A riqueza que ele promete, ela é além desse mundo, né? Porque ele mesmo orienta, não junte tesouros nesta terra. O ladrão vem, a ferrugem come. Então, junte tesouros no céu. Então, é uma visão diferente de riqueza. E essas ministrações, essa teologia da prosperidade ou da riqueza, ela encontra corações ainda corrompidos pelo amor a coisas materiais e encontra ali um terreno fértil para aplicar algo que não é bíblico. E muitas vezes o crente usa aquela famosa passagem, buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas lhe serão acrescentadas, mas a palavra nunca disse isso. Ela diz, desculpe, Luciano, só para finalizar a fala, ela diz que essas coisas são coisas anteriores, são o básico da vida, né? O que comer, o que vestir, né? O cuidado de Deus, ele fala essas coisas passadas, né? É verdade. Se nós formos olhar e buscar assim, onde está o erro nessa teologia da prosperidade, é quem aplica, quem defende ou quem está ouvindo? Eu acho que ambos têm que ter muito cuidado, né, Alex? Porque quando você não conhece verdadeiramente quem é Jesus, você vai entender que Jesus é um seu serviçal, que ele vai estar o tempo todo disponível para poder trazer bênçãos de acordo com as suas necessidades, e sendo que Jesus ele já nos deu tudo. Ele já nos deu a sua graça salvadora, ele já nos deu a sua salvação ali naquele sacrifício na cruz. Então, quando as pessoas elas não entendem, elas começam a definir Jesus por alguém, uma pessoa que vai
dar aquilo que ela necessita naquele momento. E o próprio Jesus, ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Com certeza. Né? Nós passaríamos por problemas, por dificuldades. Em nenhum momento a gente está falando aqui que a pessoa ela não pode ser rica nem próspera. Né? A gente não está falando sobre isso. O problema é quando isso domina a vida da pessoa. Nós conhecemos pessoas que começaram a buscar Cristo depois que começou a estudar a história de Salomão, por ser um homem muito próspero. Não sei se você lembra disso. Lembro, sim. E essa pessoa ela ficou fissurada na história de Salomão, tentando compreender que homem rico, porque achando que buscar Jesus e somente frequentar uma igreja que seria próspero. Mas essa pessoa ela não compreendeu a profundidade da prosperidade de Salomão. Né? Que ele define ali que tudo era vaidade, mas que o segredo mesmo para ele ser próspero era temer ao Senhor. Então, tem pessoas que acham que buscar Cristo, que servir a Cristo, vai ter essa vida o tempo todo próspera, sendo que Jesus ensina que a prosperidade é viver a plenitude diante daquilo que você tem, daquilo que você sente falta, como o apóstolo Paulo define, né? Que ele sabia viver muito bem na fartura e sabia muito bem o que era ter falta das coisas. E em tudo ele glorificava o nome do Senhor. Então, as pessoas, elas estão tendo uma visão muito errônea de quem é Cristo, de que é ter uma vida plena, que a vida plena é muito mais do que você ter riqueza, do que ter uma conta bancária farta. É você ter uma paz de espírito, independente das circunstâncias e ocasiões. Com certeza. Você até comentou, quem está errado, quem prega, quem ouve, quem apoia. Na verdade, Luciana, é um conjunto de coisas, oferta e demanda. Isso. Oferta e demanda. Então, todo dia, uma frase popular e mundana que diz uma coisa diferente, mas se encaixa bem disso, né? Isso tem a ver com falsos ensinos, né? Falsas doutrinas, falsos mestres, porque todo dia vai sair de casa um falso mestre em busca de vantagens e um coração interesseiro. E quando eles se encontram, sai negócio, bons negócios são feitos. Né? A Bíblia diz que chegaria um tempo que não suportariam a sã doutrina, mas fariam mestre segundo as suas próprias vontades. Então a sã doutrina, ela não vai te prometer riqueza, né? E quem busca coisas desse mundo não suporta a sã doutrina. Ele vai buscar coisas desse mundo. A sã doutrina não vai oferecer riqueza. Deus pode fazer? Pode, conforme o coração, conforme a sua vontade. Porque eu conheço pessoas bem-sucedidas que são prósperas, e o coração é extremamente abençoador, sabe? Deus vê essas coisas, aquela pessoa ela é usada para financiar missões, projetos. Isso é um dom, né? E Deus está agindo ali, mas qual é o propósito de Deus enriquecer uma pessoa para seu benefício próprio? É isso. Não há lógica nisso, não há lógica. Uma pessoa que quer enriquecer só para os seus usos e desfrutes, não existe isso. Então, os falsos mestres, eles trabalham nisso. Né? Ele vai encontrar corações que estão buscando isso, riqueza, ele vai pregar aquilo, ele vai tirar a sua vantagem e a pessoa vai terminar frustrada. Porque de Deus não vai receber nada, porque Deus não oferece riqueza a ninguém. Então, é uma teologia falha, não é bíblica, é uma teologia humana, né? Aplicada por aqueles que se aproveitam daqueles que querem tirar alguma vantagem de Deus. E Deus não é um gênio da lâmpada. Né? Eu acredito que o caminho mesmo é você conhecer a Cristo. Quando nós vemos a história dos discípulos, inclusive do apóstolo Paulo, né, nós vemos que foi um homem que tinha um conhecimento, detinha de um conhecimento, detinha de uma posição social, mas quando teve um encontro com Cristo, as escamas dos seus olhos caíram e ele mudou totalmente a sua forma de viver. E nós percebemos que o fim da sua vida ele não tinha nenhum de morar. Ele não tinha nem moradia fixa, porque ele vivia pregando esse Cristo que tinha salvado ele, esse Cristo que tinha aparecido para ele. Então, assim, as pessoas acham que você está na igreja, você está pregando o evangelho, você está ali, você quer uma meritocracia, você acha que você merece porque você se acha bom. Exato. Não, eu estou servindo a Cristo, eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, eu mereço ser rico, eu mereço ter algo, uma recompensa do Senhor. Com certeza, são corações, isso é muito perigoso, né? Corações infantis. Sabe, crentes infantis, não convertidos, essa que é a verdade. Você vê hoje, é muito comum você ver uma igreja que ela lhe oferece, eu não gosto de estar falando sobre essas coisas muito, mas é necessário, que ela lhe oferece prosperidades e profecias de vida longa, de viagens internacionais, que vê carro na sua vida. Essas igrejas lotam de pessoas melancólicas. Você vê que não há uma alegria real, mas quando você vê uma igreja bíblica que prega a palavra, que prega os espinhos,
que prega a cruz, que você vai enfrentar durante a vida, essas igrejas tendem a não encher. Mas aquilo que oferece o que o mundo quer, como eu falei, oferta e demanda. Aqui tem quem busca, aqui tem quem oferece, né? Um se aproveita da vontade do outro, e aí você vê aí o que acontece, as igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, sem conhecimento, sem vida, né? Frustradas, porque no fim das contas não serão ricas se não trabalharem, se não estudarem, não serão ricas, porque Deus não joga saco de dinheiro do céu, não joga, do céu só cai chuva. Então, é isso, é uma teologia fraca, humana e não bíblica. É verdade. Nós temos um salmo na Bíblia que tem um momento que o salmista, ele entra em conflito consigo mesmo e ele começa a questionar o Senhor por que os ímpios prosperavam e eles que estavam aí no templo não tinham esse tipo de prosperidade. Ele começou a entrar em conflito consigo mesmo, trazendo esse tipo de teologia, né? Porque ser teólogo é você também ser questionador. Só que teve um momento que quando ele entra nos atos do Senhor no templo, ele tem uma revelação dos céus. E Deus ele começa a mostrar para ele que o fim desses que buscavam riquezas para si mesmo, eles seriam espalhados como palha. Mas aqueles que estavam firmes no Senhor e que ainda que estivessem vivenciando as suas lutas, suas dores, mas que seu coração não estava na riqueza, que eles teriam um lugar certo do lado do Senhor. Então ele começa a refletir um homem como nós, que às vezes a gente passa por esse tipo de questionamento. Ah, fulano está prosperando, talvez aquela igreja é uma igreja, eu já ouvi falar que aquela igreja é uma igreja próspera. A palavra do Senhor, ela nos traz vida. E realmente, como você falou, se você não estudar, se você não buscar trabalhar, se você não buscar andar correto nos caminhos do Senhor, realmente vai ser difícil. É verdade. Vai ser difícil você andar tanto em prosperidade, quanto você manter sua conta bancária ali equilibrada. Eu acredito que quem está em Cristo e conhece verdadeiramente Jesus, entende que a sua dependência maior está nele. Verdade. Né? E não naquilo que você tem, naquilo que você possui. Até porque aquilo que você tem e aquilo que você possui de bens que são perecíveis, eles não definem quem nós somos. O que define quem nós somos é a identidade de Cristo que é formada em nós. É como você falou, Luciana, é uma visão errada. O ímpio, ele prospera, talvez de forma honesta, talvez Sim. desonesta, e não tem nada a ver com Deus. Sabe, essa visão, mas por que fulano prospera, eu não prospero? É o mundo. É o mundo. Talvez aquele que não tem o conhecimento e relacionamento com Deus é uma pessoa esforçada, Sim. é trabalhadora, ela estuda, muitos, né? se prepara, entendeu? E às vezes você vê um monte de crente preguiçoso, que não quer estudar, que tem preguiça para trabalhar, que não quer fazer uma formação, sabe? E quer prosperar como, sabe? Deus não vai fazer isso. E como você falou também, não tem nada uma igreja porque ela é luxuosa, tudo não quer dizer também que Deus habita ali, sabe? Não quer dizer que ela é mais cheia do Espírito Santo do que uma igreja simples, sabe? Isso não tem nada a ver, isso é uma visão humana. E é uma visão que o diabo se aproveita muito, porque hoje eu entendo que Mamon, a riqueza, como ela é colocada como um Deus na Bíblia, isso é muito forte, é o Deus mais poderoso desse tempo, usado pelo diabo. Por quê? Porque na mente da pessoa que ela não tem Cristo, o dinheiro, a riqueza, ela te abre portas para tudo. Ela te oferece o mundo, ela te oferece prazer, ela te oferece a vaidade, ela te oferece a luxúria, todos os seus sonhos humanos, sabe? É como o diabo fala para tu, eu lhe entrego tudo, só me dê a sua alma. Eu lhe dou o mundo, um pacto. Eu te dou o mundo e você me dá a sua alma. Então é isso, as pessoas em busca disso, de uma riqueza humana, dentro e fora da igreja. Fora da igreja eu até entendo, mas dentro da igreja ainda buscando por isso, não tiveram entendimento que eles já são ricos, já deveriam se sentir ricos e não sabem, eu sou rico desde o momento que Jesus me resgatou, desde o momento que Jesus me deu a plenitude de uma alegria, eu sou um homem completamente rico, eu só não tenho dinheiro, mas sou rico. Amém. É? É isso aí, Alex. A Bíblia ela nos ensina tanto sobre isso, ainda tem pessoas que ficam aprisionadas a isso, né? Investir dinheiro até dentro da própria comunidade ali Terrível. Assim, totalmente se desviando daquilo que o Senhor ensina e ainda acha que isso tudo é natural, né? Ainda acha que isso tudo é normal. Nós vemos também ali Jesus caminhando na sua peregrinação, no seu ministério, ele se encontra com um jovem rico. Eu lembrei também. Esse jovem rico,
Ele tinha sua visão religiosa, ele era religioso, ele fazia tudo que era correto moralmente, né? Diante da sociedade. Mas chega num momento que ele é confrontado por Jesus. Ele fala, mestre, como eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus diz, cita algumas coisas, ele fala, mas eu já faço tudo isso desde a minha infância, desde a minha meninice, mas ele ainda era jovem. Jesus conhecia o coração dele, conhecia né? o coração. E Jesus, com uma sacada bem inteligente, chega para ele, então, pega tudo que tu tens, vende e distribui aos pobres, aos miseráveis. Tremeu, né? Aí o homem tremeu. Falou em dinheiro, a carne treme. Como eu falei, mamão é poderoso, mas corrompe o homem. Se o homem não souber onde está seu coração, vai se vender. Verdade. Dizem que todo homem tem um preço. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o homem de Deus ele não tem preço. Não pode ser comprado, não pode ser manipulado, sabe? Mas se o coração estiver vacilante, ele se vende mesmo. Verdade. Se vende. Se tiver, você vê, o jovem ali, ele trocou Jesus pela riqueza. Isso. Quando Jesus falou, ele não abriu mão. Tremeu. Não, larga tudo então e me segue. O cara tremeu. Entendeu? Então, esse é o poder da cobiça, da riqueza, do dinheiro. Por isso que muitos de nós começam uma caminhada com Jesus firme, né? Verdadeira, mas quando chega às vezes o momento da abundância, da fartura, não sabe lidar com isso. Não sabe administrar. E ali treme, sabe? Treme, deixa o dinheiro virar o seu Deus. Verdade. E aí o caminho é abaixo, a ladeira abaixo. É verdade. O dinheiro ele é muito poderoso, ele seduz o homem. Deixa ser governado por ele, né? Pelas suas riquezas, por aquilo que ele necessita naquele momento. Não é nem necessidade, porque aquilo ali, ser rico não é ter o que você necessita. Ser rico é você ter a mais. Nós vemos também o Senhor contando uma parábola daquele homem, né? Que ele tinha várias colheitas e ele não tinha onde depositar. E ele vai e constrói vários celeiros, porque aquilo ali fazia com que ele descansasse. O problema de ser rico e você ter muito dinheiro, isso não tem nada a ver com se você é bom ou se é ruim. O problema é que se isso te domina ou não, como nós falamos aqui. Exato. Mas esse homem também que Jesus conta essa história, ele construiu vários celeiros para guardar tudo aquilo que ele tinha de riqueza. Ele não se importou se a praga iria comer, se a traça iria ali, ou o ladrão iria roubar. Ele trouxe descanso para a alma dele, quer dizer, ele descansou nos bens que ele tinha. E isso não é diferente. Muitas pessoas descansam porque tem aquele dinheiro todo mês certo, porque tem sua conta bancária ali já toda depositada, achando que a sua garantia está naquilo ali, e não entende que de um momento para outro tudo isso pode acabar. Verdade. E a circunstância que vai dizer como é que ele vai estar, se ele vai estar próspero ou se ele vai estar rico. Então, assim, Jesus ele nos confronta, ele confronta muito a humanidade em relação a isso. Ele fala muitas vezes sobre isso, né, sobre riqueza. Jesus ele está fora do espaço e do tempo, né? Isso. Ele está fora do tempo humano, do Cronos, né? Então ele vê tudo, passado, presente e futuro. Ele viu o desenrolar da história. Isso. E ele via desde aquela época e já sabia todo o mal que a riqueza, que o dinheiro pode causar ao homem, né? Você vê ao ponto de a gente busca tanto por riqueza e no fim da vida você daria tudo, ficaria sem nada, para retroceder alguns anos da vida. Isso, ou para ter a sua saúde de volta. Aí é quando você cai na raiva e fala, meu Deus, tudo que o dinheiro não pode comprar. Não pode, por tudo que eu briguei, por tudo que eu menti, por tudo que eu enganei, que eu magoei. Que eu deixei de viver momentos para guardar. Hoje não vale de nada. Porque a vida não volta atrás, né? A saúde, muitas vezes, o dinheiro não pode. Jesus pode restabelecer a saúde e curar. Quantas pessoas ricas e jovens morrem por uma doença e gastaram tanto dinheiro? Quantos famosos nós vimos que tinham rios e rios de dinheiro, ficaram doentes e o dinheiro não pôde curá-los? Verdade. Mas Jesus poderia. Se eles conhecessem Jesus de verdade, Jesus poderia curá-los. Verdade. Então, o ser humano, o cristão principalmente, ele não pode ter apego. Claro, ele pode e deve lutar, trabalhar para ter uma vida confortável, mas ele não pode ter apego a essas coisas. Sabe, como Salomão viveu e desfrutou de tantas coisas, no fim da vida ele viu que aquilo não valia de nada. Sabe que tudo aquilo foi em vão, né? Toda aquela alegria da sua mocidade, todo aquele prazer no fim da vida. Um homem velho e melancólico, falando sobre a perda dos dentes, a visão falha, tudo aquilo ele fala vaidade de vaidades. Verdade. Não quero nem que as meninas estejam escutando isso, que tu já sabe da história, né? Mas, enfim,
Vaidades de vaidades. Então, ele chega nesse ponto. E que é uma realidade, serve de exemplo para a gente, pô, um grande exemplo, não é? É verdade. Falando sobre isso, Alex, Jesus ele andou com seus discípulos, mas teve um que cobiçou muito, teve cobiça sobre o dinheiro. E aí, me fala um pouquinho sobre ele aí, você sabe muito bem de que eu estou falando. Como eu perdi o raciocínio aqui, que os meninos estão falando comigo ali a direção. Sabe que ao vivo é assim. Jesus, ele andou com vários discípulos, né? Mas teve um que cobiçou muito o dinheiro, Judas, né? Judas, o coração vacilante. E Judas, ali você vê, Judas representa a gente, né? E ele não entendeu os ensinamentos de Jesus, né? E assim, Judas representa muito a igreja e os crentes, né? Muitos crentes, porque Judas viu, Judas operou milagres e maravilhas ali, viveu com Jesus no ministério aproximadamente 3 anos e pouco ali. Quer dizer, o cara estava com Jesus, cara, ele presenciou tudo, mas no coração dele, né, não foi um fato isolado. A palavra diz que ele já desviava dinheiro da provisão. Então o diabo falou assim, esse cara é o homem certo para o trabalho sujo. É nele que eu vou me apossar para fazer o trabalho sujo, né? Então era um coração que, mesmo vivendo perto de Jesus, mesmo desfrutando da maravilha do ministério de Jesus, o dinheiro falou mais alto. Mamon foi o Deus dele. Ou seja, o coração dele não estava naquilo que ele viu, que ele ouviu ou que ele viveu, mas estava em Mamon, na riqueza. Né, Alex? Ele perdeu de vista aquele que poderia salvar a sua alma, né? E por causa de moedas, trocou, né, a sua salvação, trocou a presença de Jesus por aquilo que satisfazia sua alma e seu coração naquele momento. E ele é um caso muito parecido com o que a gente falou de Salomão. Porque depois ele vai lá querer devolver. Porque ele viu, meu Deus, disso nada valeu. Ele se deixa levar, né? Um coração que não estava com Jesus ali verdadeiramente, né? Se deixa levar, traz Jesus e no fim ele vê, meu Deus, não foi lá, ele vai lá devolver as moedas. Né? Viu que não valeu o que ele fez, o dinheiro, a traição dele, por aquelas 30 moedas, ele trocou a presença de Deus por 30 moedas, cara. É verdade. Eu acredito que não foi arrependimento, foi o remorso. O remorso. E para você que nos assiste aqui nessa noite, nesse dia, ou qualquer horário que você estiver assistindo aí, a gente quer dizer para você que ser rico não é pecado, gente. Não é pecado. O problema é como você administra suas finanças. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser abençoadores. Aquilo que a gente tem deve beneficiar também aqueles que necessitam. É isso aí. E a gente precisa estar sempre se policiando. Né? Porque uma coisa é quando você não tem, outra coisa é como quando você tem. Como você lidar. Né? Não tem aquela frase que usam muito, que é conhecer a pessoa, dê poder. Né? Ou às vezes também a gente pode usar, que é conhecer o coração da pessoa, dê riquezas. Você vai conhecer o coração das pessoas. Né? Então que esse programa possa servir de alerta, né? De alerta para aqueles que buscam, através de Jesus, riquezas. Jesus não ofereceu isso. Ele pode até nos dar e nos fazer prósperos. Mas estude, trabalhe e principalmente use riquezas para fazer o bem. Não deixe que a riqueza use você. Deus abençoe em nome de Jesus.